Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal, eu sou Timão. E galera, nessa noite de terça, o Corinthians joga o jogo da vida pela Sul-Americana. Corinthians conseguindo respirar ainda, até o momento é o segundo colocado do seu grupo, né? Do grupo C, mas enfrenta o primeiro colocado fora de casa. Aí o Corinthians disputando essa vaga, pelo menos para os playoffs. Vamos trazer a provável escalação do Corinthians com retornos de jogadores que a gente estava tanto esperando que pudessem retornar. Vamos falar das perspectivas do Coringão também diante desse jogo contra o Huracan e também falar um pouco aí da repercussão, né, depois da destituição do cargo aí do Augusto Melo na noite dessa segunda-feira, após sofrer o pedido de impeachment diante dos conselheiros. Quero agradecer vocês antes de mais nada, tá? Por vocês terem feito uma audiência incrível aqui no canal na noite dessa segunda-feira. Fizemos mais de 4 horas de live. Você do YouTube, você que também assiste a gente no TikTok e vem acompanhar os vídeos aqui no YouTube. O meu muito obrigado por vocês terem ficado comigo nessa jornada aí, nesse dia triste, mas nesse dia importante aí pro Coringão, né? Então, desde já eu peço para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter as notificações. Você que tá pelo celular tem a função de hypar o nosso vídeo. Você desce aí, clica em hypar, não custa nada e você vai estar ajudando muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma, fechou? Galera, vamos lá para a tela do meu PC pra gente montar essa escalação juntos, porque eu admito para vocês que eu estou ansioso para ver o jogo do Coringão hoje. Tomara a Deus que o Corinthians jogue com propriedade, porque tem reais chances aí da classificação, mesmo sendo pelos playoffs. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês qual seria a perspectiva aí do Coringão. No gol teremos o nosso goleiro convocado para a seleção brasileira, que é o Hugo Souza, né? Sem novidades alguma. Na lateral direita, Mateuzinho. Na zaga, juntamente com o Kaká, não será o João Pedro Choca. Tudo indica que será o André Ramalho, rapaziada. Aí o Kaká do lado dele e o Fabrício Angileri no lugar do Matheus Bidu. No meio-campo, lembra que eu disse pra vocês o fato do Maicon não ter jogado diante da equipe do Atlético Mineiro? Maicon que tá com muita moral aí com o Dorival Júnior e tudo mais. Então, no meio-campo poderemos com certeza ter o Maicon ali como primeiro volante, juntamente com o Maicon. Poderemos ter o André Carrilho e o José Martinez e também o Igor Coronado no meio-campo, na armação desse time. Porém, rapaziada, deixa eu colocar aqui o Igor Coronado pra gente dar seguimento. Colocar ele aqui. Porém, tem a possibilidade do lugar do Carrilho jogar o Breno Bidon e no lugar do Igor Coronado jogar o Rodrigo Garro. É isso mesmo. Tem a possibilidade do Rodrigo Garro começar jogando esse jogo diante do Huracan. Eu acho mais difícil disso acontecer, admito para vocês, porque o Garro ainda não reestreou pelo Corinthians e tudo mais. O Garro que tá cuidando aí, tava cuidando por tanto tempo, né, dessa tendinopatia patelar que ele teve. Talvez o Garro entre durante o jogo, então, mas tem uma pequena possibilidade de já começar como titular. No ataque, teremos Romero e também o retorno de Memphis Depay. Exatamente, o Depay voltando depois de um trauma. Deixa eu ajustar aqui para vocês a escalação, porque provavelmente vai ser na base do Losango, o Memphis jogando do lado esquerdo, Romero jogando do lado direito. Tudo indica que esse será o Corinthians para a partida de hoje diante do Huracan da Argentina. Pode ser que o Breno Bidon entre no lugar do Carrilho, com isso o Martinez jogaria pela direita e o Breno Bidon jogaria pela esquerda, mas a provável escalação é que o Carrilho sim seja o titular junto com o Martinez, o Maicon e o Igor Coronado no ataque, Memphis Depay e Romero, beleza? Galera, é um jogo, cara, que a gente fica mais ansioso ainda, eu posso dizer dessa forma pra vocês, pelo fato de que a equipe do Huracan da Argentina se classificou pra finalíssima do Campeonato Argentino.
Ou seja, tudo indica que eles vão com muitos reservas diante do Corinthians. Então o Corinthians consegue ter um aumento da sua probabilidade de vitórias, fazendo com que o Corinthians e o próprio Huracan da Argentina se classifiquem para a próxima fase. O Huracan iria direto para as oitavas de final e o Corinthians ficaria na fase de playoffs. O Corinthians disputou essa fase de playoffs, se eu não me engano, em 2023, onde pegou a equipe do Universitário do Peru. O Corinthians veio da Libertadores naquela ocasião, em 2023, na terceira colocação do seu grupo e enfrentou a equipe do Universitário. Como o Corinthians, ele está, se o Corinthians se classificar em segundo lugar, ele vai pegar um terceiro colocado da Libertadores, o Corinthians decidiria esse seu jogo em casa. Naquela oportunidade, o Corinthians decidiu aquele jogo fora contra o time peruano, né? Então, o Corinthians depende só de si. E eu vou explicar para vocês a perspectiva de como o Corinthians pode se classificar nesse jogo. O Huracan da Argentina tem 11 pontos. Tem 11 pontos. O Corinthians, ele tem 8, se eu não me engano. Já a equipe do América de Cali, ele tem 7 pontos. Porém, o que o pessoal fala é que o América de Cali enfrenta a equipe do Racing do Uruguai. Então, a probabilidade de vitória do América de Cali é muito grande. Aí o pessoal fica naquela, fala, mano, e aí, como é que vai ser? Aqui, ó, eu vou colocar na tela pra vocês, pra gente poder explicar melhor como que seria, beleza? Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. O grupo C do Corinthians é esse aqui. O Huracan tem 11 pontos, o Corinthians tem 8, o América de Cali tem 7 e o Racing do Uruguai tem 0. O América de Cali, ele enfrenta a equipe do Racing do Uruguai em Cali. Então a probabilidade do América é muito grande do América vencer. Aí caso o América vença, ele vai para 10. O Corinthians, mesmo empatando com a equipe do Huracan, o Corinthians não se classificaria, porque o Corinthians ficaria com 9, o Huracan iria para 12. Então o Huracan, ele está classificado para as oitavas de final. Porém, com uma pequena possibilidade disso não acontecer, que para mim é praticamente nula, porque o saldo de gols do Huracan é um saldo de 8 e o saldo de gols do Corinthians é um saldo de 1. Então vamos ser realistas, a probabilidade do Huracan classificar como primeiro colocado mesmo perdendo é muito grande, né? Porque eles conseguiram um saldo muito bom. Então, para o Corinthians se classificar em segundo lugar para disputar esses playoffs que eu falei para vocês, o Corinthians precisa vencer a equipe do Huracan. Venceu por 1-0, o Corinthians vai para 11, empata, e mesmo se o América de Cali vencer o seu jogo, o América iria para 10 e não se classificaria. Entendeu? Para vocês terem uma noção o tanto que foi importante a vitória do Corinthians diante do Racing do Uruguai, porque o América de Cali ele acabou empatando com a equipe do Huracan e isso fez com que o Corinthians ficasse na segunda colocação do grupo. Então, rapaziada, tem chances do Corinthians vencer. O Corinthians vai com o seu time considerado titular mais uma vez, né? Aqui, ó, tá a escalação para vocês. Vai com seu time considerado titular. O time do Huracan vai poupar jogadores por causa da finalíssima, sabendo que a probabilidade deles se classificarem diretamente para as oitavas de final é praticamente garantida, mesmo perdendo o seu jogo. E o Corinthians iria para essa fase de playoffs aí, para disputar esses playoffs contra um terceiro colocado lá da Libertadores. Se eu não me engano, é na base do sorteio que funciona dessa forma. Quem passar vai para as oitavas de final, beleza, rapaziada? Então, pensamento positivo, o jogo vai passar no SBT, estaremos em live aqui com vocês, tá bom? Vamos assistir o jogo ao vivo aqui, fazendo o nosso react que a gente tá habituado de fazer, e eu conto com a presença de todos vocês, beleza, rapaziada? Eu quero só dar uma pincelada, família, em relação à repercussão lá, né, do lance entre o Augusto Melo com o Conselho Deliberativo e tudo mais. Vamos falar um pouco do vice-presidente que assume interinamente a equipe do Corinthians, né? Que é o Osmar Stabile. Deixa eu colocar aqui para vocês. Oposição e campanha pró-golpe. Conheça mais sobre o presidente interino do Corinthians.
Osmar Stable é o novo presidente interino, o primeiro vice de Augusto Melo assume o cargo de mandatário de maneira provisória após o Conselho Deliberativo aprovar o impeachment de Augusto por conta da decisão do caso Vaidbet em uma votação realizada na noite dessa segunda-feira, que fala que 176 votaram a favor, e 57 votaram contrários em relação a isso, beleza? Agora, segundo o Estatuto do Clube, Romeu Tuma Júnior convocará uma Assembleia Geral em até 5 dias com associados para agendar uma votação, sem prazo definido para acontecer, sobre a destituição ou não de Augusto Melo. Durante esse período, Stable estará à frente da presidência do Corinthians. Caso os sócios votem a favor da destituição de Augusto Melo, na última instância, então ele não será mais presidente do Corinthians. Sendo assim, até 5 dias, Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo, seria obrigado a convocar os conselheiros para uma votação de um novo mandatário para assumir o cargo até o fim de 2026, que eu disse para vocês que é o famoso presidente tampão, né? Então ele ficaria até o final do ano que vem. Responsável, então, pelo clube durante esse processo, Stable é conselheiro desde 2006. O pessoal do meu timão separou abaixo alguns detalhes sobre ele. Ele é empresário no ramo metalúrgico, tem 71 anos, é conselheiro vitalício do Corinthians desde 2006. Ele foi um dos apoiadores de Alberto Dualib, presidente do Corinthians de 93 até 2007, onde ocupou o cargo de vice-presidente. Ele hoje é atual diretor estatutário de esportes terrestres. Desde que Dualib renunciou ao cargo de presidente do Parque São Jorge, Stable se tornou oposição ao grupo Renovação e Transparência, liderado por Andrei Sanches. Durante os 16 anos da RT que foi comandado, o Osmar foi candidato a presidente opositor em 3 oportunidades, perdeu 2 e desistiu da terceira. A primeira foi em 2007, quando recebeu apenas 14 votos, e perdeu para o André Sanches, que assumiu o cargo de presidente tampão naquela época. Segundo o revés, ele teve 214 votos, ficando na última posição, atrás de Paulo Garcia e André Sanches, que foi reeleito. Em 2012, por exemplo, ele firmou uma aliança com Garcia, candidato a presidente, e Antônio Roque Cittadini, que criaram a chapa Pró-Corinthians. No entanto, a União não conseguiu superar Mário Gobi, que recebeu 1.920 votos contra 1.280 votos do opositor. Nas eleições de 2015, o Stable se manteve com Cittadini, que dessa vez foi derrotado por Roberto de Andrade, num placar de 1.848 votos contra 1.393. Em 2018, Stable chegou a lançar sua terceira candidatura, mas desistiu do pleito e voltou a se aliar com Cittadini, que tinha Augusto Melo como segundo vice, perdendo novamente para a Renovação e Transparência, que elegeu Andrei Sanches como presidente. 2020, durante a pandemia, Stable teve uma postura mais discreta durante a campanha. Posteriormente, em 2023, se juntou a Augusto Melo como integrante da chapa União dos Vitalícios. Ele foi um dos articuladores da base política do Augusto para vencer a última eleição do clube, ocupando o posto de primeiro vice-presidente. Aqui fala também que em 2019... o Palácio do Planalto divulgou um vídeo de Stable em defesa do golpe militar de 1964 com os dizeres: "O exército nos salvou, não há como negar. E tudo isso aconteceu num dia comum de hoje, um 31 de março. Não dá para mudar a história." O material usava a mesma narrativa adotada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que considera o golpe em João Goulart como um movimento para conter o avanço do comunismo do Brasil. Então tá aí um pouco do Osmar Stable, da sua participação política dentro do Corinthians, uma participação um tanto que atuante, né, se candidatando aí por 3 vezes, desistiu de uma e foi derrotado nas outras 2. Então, rapaziada, o grande questionamento é o seguinte: eu tava acompanhando alguns portais de notícia falando sobre isso e tudo mais, em relação a essa votação dos sócios. Por quê? O conselho do Corinthians, ele tá muito receoso de fazer essa votação no momento em que o Augusto ainda não foi considerado culpado ou considerado inocentado. E seria um erro para eles.
Vamos supor que eles coloquem a votação antes da conclusão da, do Ministério Público em relação ao Augusto Melo. Aí os sócios vai e vota para o Augusto Melo não voltar para o cargo. E o Augusto Melo é inocentado. Aí o pau ia ferver para cima deles, entendeu? Então, pelo fato de não ter data definida em relação a essa votação, tem até 5 dias para marcar essa assembleia. Então, eu acho que essa assembleia, essa votação dos sócios, será marcada após a conclusão do inquérito lá do Ministério Público. A polícia já concluiu a dela, mandou para o Ministério Público e vai ser feito aí, se o Ministério Público vai acatar ou não. Eu acredito que vai marcar isso aí depois dessa conclusão total da investigação no caso da Vadebet, porque pode acontecer do Augusto ser destituído de maneira definitiva e o Augusto ser inocentado. Quem garante? Tá sob investigação. Que eles colocaram é que precisavam tirar o Augusto nesse momento, porque o Augusto Melo, ele tá indiciado, né? No caso, é um dos indiciados, no caso da Vadebet, mas eu acho que levar para os sócios sem a parada ter sido concluída, eu acho que eles não vão acabar fazendo. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, deu pra gente saber um pouco mais da atuação do Stable aí, que assume de maneira interina aí o cargo de presidente do Corinthians, beleza, rapaziada? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, o pessoal tá se perguntando muito em relação ao Fabinho, né? Ei, será que o Fabinho vai sair? Será que o Fabinho não vai sair? Será que ele vai ficar? Será? Então, rapaziada, o Fabinho, a gente ainda não sabe, mas tem possibilidade. A gente precisa destacar que o Fabinho é funcionário do Corinthians. Ele não é funcionário do Augusto Melo. Ele tem contrato com o Corinthians. Mas a realidade é que o Fabinho tem uma ligação muito forte com o presidente, ex-presidente do Corinthians, né? O Augusto Melo aí que tá afastado. E pode acontecer sim do Fabinho Soldado, sei lá, fazer algum acordo, acabar saindo e por aí vai. E seria uma perda, assim, muito considerável, né? Em relação a isso, porque o Fabinho Soldado, ele tá ali juntamente com o elenco, tá atuante muito ali junto com o elenco, tentando de todas as formas blindar o elenco do Corinthians em relação a tudo que tá acontecendo dentro da política do clube. Então, vamos aguardar aí quais serão as decisões, né? Quais serão as decisões aí em relação também ao Fabinho Soldado. Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Então, nessa terça, 9h30 da noite, estaremos em live aqui no canal para assistirmos juntos o jogo do Coringão diante da equipe do Huracan da Argentina, valendo essa classificação pela Sul-Americana. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal eu sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?